O Lina também funciona, né? Você já assumiu, tá? Tem que usar. Faz um tempo que eu uso Linda. E vamos lá, então. Alô, alô, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefonemas. Eu sou o Vinícius Félix. O Telefonemas é o nosso podcast de bate-papo, de conversa, né? Sempre naquela proposta de te oferecer um tempo para curtir um papo e tentar conhecer uma pessoa que talvez você já conheça, talvez não conheça, mas conhecer ela no seu tom de voz, né? No seu tempo de fala. É, Eu mesmo aqui, um apresentador que gagueja pra caramba, né? Então a gente tenta oferecer essas possibilidades diferentes de comunicação um pouquinho fora aí do padrão e também te oferecer essa ideia de, vamos ampliar a discussão, né? Ampliar nosso jeito de conhecer as pessoas, porque a gente tá muito sentimento nosso aqui, tá, do Telefonemas. Muito viciado em rede social e, tipo, aí as pessoas viram tags que viram uma coisa só e, tipo assim, você tem impressões falsas e vai criando um rolo de desinformação e de mentira mesmo, de interpretação errada. Verdade. E a gente tenta ajudar a resolver essa confusão. Talvez a gente contribua às vezes para essa confusão, talvez, mas é do jogo. E, bom, vamos pro papo de hoje com a Raquel Ribeiro, que tá aqui. A Raquel que eu tava pesquisando perfis de pessoas interessantes e a Raquel me chamou a atenção. Aí depois a Raquel ficou me perguntando, mas como que você me conheceu? Te encontrei na internet. E, e agora, para resolver além desse mistério, só conversando, né, Raquel? Não tem jeito. Tudo bem? Seja bem-vinda. Com certeza. Obrigada, Vinícius. Nossa, agradecer muito, porque para mim é uma surpresa, né? Nunca ninguém me chamou para fazer alguma coisa nesse sentido, né? Então até já peço desculpas aí qualquer coisa do meu nervosismo, mas agradeço muito a oportunidade. Nada, fica tranquilo. Inclusive, ó, pode ficar à vontade, falar com calma. Não tem, Tá. sem pressa, sem medo. Raquel, conta um pouco sobre você. O que você faz atualmente? Onde você tá? Porque aí acho que a partir dessa resposta a gente pode começar a investigar o seu passado e tudo mais. Mas onde você está hoje, para as pessoas saberem? Certo. Eu sou é, engajadora das comunidades da agência Bore. O que é a Agência Bore, de, né? então, a Bore é uma agência de jornalismo científico. Eu vou até ir a colinha aqui para poder falar para você. Ela é uma agência de jornalismo científico, que ela está desde fevereiro de 2020 na ativa. Ela vem com a proposta de fazer a ponte entre os jornalistas e os Uhum. cientistas, né? A fim de fazer com que os estudos científicos sejam divulgados para a maioria, para a população em geral, né? Pelos Certo. jornalistas de uma forma, de uma linguagem que seja abrangente e de fácil acesso à população em geral, né? Então a Entendi. Body ela faz uma assessoria dos jornalistas, trabalha nesse sentido e dando também suporte para os cientistas entrarem em contato com jornalistas e jornalistas com Fa- cientistas e fazer esse meio de a campo, ponte, né? fazer a ponte, Exato. exatamente. E eu sou a Nossa, pessoa que não, fala. desculpa, eu te cortei, Raquel, continua. Não, e eu sou a pessoa que faço essa parte de contato direto com os jornalistas. Né? Saquei. Eu, quando tem cursos que a Bore oferece, eu que divulgo, né? Chamar novos jornalistas, apresentar aos jornalistas a Bore, porque tem muito jornalista por esse Brasil afora que precisa desse suporte, né? E também uma forma da gente levar a ciência com qualidade, né? E sem fake news, combater essas fake news que estão por aí. Então, eu faço esse trabalho. Que legal. E que época, a hora que eu te cortei foi porque na hora que você falou assim, a gente começou em fevereiro de 2020, eu fiquei pensando que momento para se Você viu? começar, né? Nossa, parece que foi assim um feeling mesmo, né? A Vocês estavam pessoa foi sabendo de mesmo. algo? Não sei. Mas você lembra que a questão do coronavírus, É já antiga, em né? Anterior. janeiro. Não, É, mas em janeiro já estava sendo sim. falado, né? Na época, em 2020. Acho que em Então, dezembro de 2019 já tinha um papo, né? já é. Começou. E todo mundo assim, Exatamente. vai ficar por lá. Nossa, vai nessa. Mas quando eu ouvi, eu já sabia que não era bem assim. E eu também Você sou imaginou? diarista. Eu Uhum. imaginei. E eu também sou diarista. Eu tenho essa outra parte minha que eu faço esse trabalho durante a semana e uma parte da semana com a bola.
Ah, você ainda trabalha. Quando você me contou que era de ser diarista, eu achei que era uma coisa que você já tinha largado. Não, Você divide ainda, que não, legal. eu divido ainda. Isso é Entendi, parte da minha semana com a Bore e parte fazendo o meu trabalho como diarista, que é o meu ganha-pão. entendi. Então conta pra gente, de onde você tá falando, né? Onde você nasceu, assim, que canto do Brasil? Eu nasci aqui em São Paulo mesmo. Eu sou paulistana, nasci na região do Capão Redondo, morei lá durante um bom tempo. Minha infância foi parte lá. Aham, Em Goiás também, depois do Capão Redondo, nós fomos morar em Goiás, porque vários problemas aconteciam lá na minha região, onde a gente morava, que era só eu e minha mãe, muitos certo, assaltos, a casa sendo assaltada direto, e aí minha mãe ficou meio triste com a situação, e fomos para Goiás com meu tio. Depois de Goiás, voltamos para o Capão Redondo, aí dessa vez no Jardim Comercial, também lá na Zona Sul, numa favela. E agora eu certo. estou na Zona Norte de São Paulo, numa Coab, na Coab Jardim Antártica, região da Cachoeirinha. Saquei. Então você conhece bem São Paulo, já de ponta a ponta. Conheço bem por morar e por circular, né? Porque esse meu trabalho como diarista também, meus trabalhos são mais pela Zona Sul. Não tem trabalho Entendi. aqui. Caramba, então você deve. Nossa, é um rolê, né? Ficar São seis ônibus por dia, às vezes 7, dependendo, porque a condução às vezes é meio complicada, né? E aí tem que pegar um ônibus para poder chegar o mais perto possível do serviço ou de casa. E atravessando a cidade. Até que é um rolê interessante. Agora com a pandemia é bem estressante. Imagina. Você teve que pegar. Você conseguiu parar durante a pandemia em algum momento ou foi. Se Não, arriscou então, assim? não, bem no começo, quando deu, né, parou, não pode mais, vamos parar de circular, eu consegui ficar, porque quatro, três, três das pessoas que eu trabalhava, elas conseguiram me manter, Que né? legal. E aí veio a ajuda do auxílio emergencial também, né? Que deu aquele gás. Respiro. Só que em junho, julho, mais ou menos, elas começaram aí, será que você não pode vir, não sei o quê. Eu também comecei a me sentir meio mal, porque a gente que está acostumado assim a trabalhar, é bem complicado você ficar em casa e recebendo, sabendo que você não está podendo ir, né? E então eu comecei a voltar a trabalhar, só que eu ia de ônibus, usando 2 máscaras e voltava de Uber. Aí eu pedi para que elas me pagassem o Uber, porque na volta sempre é bem mais Tenso. lotado a condução, né, mais tenso. E aí eu consegui fazer assim. Mas eu preciso dar falar uma parte que o que me ajudou muito a voltar, porque era tudo muito incerto, muito, né, a gente não sabia das coisas, tudo muito difícil. Como eu sou, não sei se você viu na minha bio do Twitter, eu sou ouvinte de rádio, Sim, eu vi que você é viciado em muito, rádio. muito, desde criança. Então, eu sempre trabalho ouvindo rádio, ouvindo CBN e Band News. Na CBN tem um doutor que é o de Saúde em Foco, o Luiz Fernando Correia, Aham. que desde o começo da pandemia ele dá orientações e tal. Aí eu pensei, eu tenho um inimigo que eu preciso vencer esse cara, porque vai matar muita gente, principalmente de periferia. Então eu comecei a ouvir todos os dias todas as orientações do doutor Luiz Fernando Correia, que foi o que me deu aquela segurança, né, para poder, bom, vou pegar aqui máscara, vou usar 2 e vou seguir certo, seguindo todas as recomendações. Até agora eu acho que eu não peguei, porque Caramba, nem da Omicron, né? Que não, pegou todo mundo, caralho. eu peguei uma gripezinha, mas assim, gripe, nessa Que gripezinha bom, que que dura bom. só uns 2 dias, E mas aí foi. já mandou as 3 doses também? Ah, com certeza. Tudo que é Porque, vacina, eu tô. porque você falou que na sua bio você fala da sua paixão pelo rádio, né? De ficar ouvindo notícia, né? Rádio de notícia especificamente, né? De Mas você notícia. também tem um detalhe, vacinável, né? Então, tipo, Sim, nossa, manda nossa. vacina aí. Menino, eu tomei as 3 doses e aí eu ando assim, tão querendo vacina que Você não é passo perto.
Você não é que nem aquele cara que já tomou umas 10 doses e tiveram que prender. Não, não, mas eu me seguro, porque eu não posso passar perto de um posto de saúde que eu já estou com o bracinho já preparado, Né, querendo. eu queria muito. Se tiver a quarta dose, tamo aí. Nossa, eu Quando? tô tinindo. E, Raquel, você falou de uma coisa do Capão, né? E aí, pô, Sim. o Telefonemas é viciado nos Racionais, né? Que é do Capão. E o Brown fala muito de como o Capão se transformou. Que época é essa que você viveu lá? Foi aquela época mais pesada dos 70, 80? É, Localiza pra gente. tá, então, eu tenho 47 anos, sou de 74. Eu vivi no Capão na época dos anos 80, assim, quando eu me entendi por gente, né? Uhum, No Capão, exatamente, eu tive problemas, eu lembro, né, na minha infância, eu tive problemas, assim, local, onde eu morava. Por quê? Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha 3 anos e a gente vivia de aluguel ali existe, o pessoal do Capão conhece, a Avenida Comendador Santana, é bem conhecido. Então a gente vivia ali de aluguel e depois de um tempo minha mãe não conseguia mais pagar o aluguel, nós fomos para um terreno da prefeitura, né, certo. ocupação. E fizemos ali, meu pai fez um barraquinho para a gente. Meu pai era marceneiro na Globo e também fazia cenário de novela, de comerciais. E com o material restante de marcenaria desses cenários, ele fez um barraco para a gente. Então você Um vivia num cenário barraquinho. de TV. Exatamente. Era um barraquinho que parecia uma casa, porque não era um barraquinho todo Qualquer. lascado. Era um barraquinho bem jeitosinho. E isso Entendi. chamou a atenção de algumas pessoas que moravam, porque assim, era um barranco para chegar até o barraco, e depois tinha mais um outro barranco que tinha mais gente morando lá em cima. E como éramos só nós duas, só minha mãe e eu, isso chamou a atenção de algumas pessoas que queriam, às vezes, assim, pegar um gás, entendeu? Tipo, várias vezes a gente chegava em casa e o Que pessoal do, é a questão da necessidade, né? da Bate muito, né? necessidade, exatamente. Aí, às vezes, a gente encontrava a nossa casa arrombada, porque entraram e pegaram um gás e tal. Então, esse foi o meu, assim, a coisa que pegou mais. Eu lembro de criança também as greves, que tinha muita greve de ônibus. Minha mãe trabalhava em casa de família, e muitas vezes acontecia de ter greve, a gente subia numa rua para ver o morro lá embaixo, porque assim, a parte da Avenida Comendador Santana que a gente morava era mais para cima, e o fervo mesmo, o centrinho nervoso, era mais lá embaixo. Então a gente subia no morro para poder ver como que estava o quebra-quebra, para poder ver se podia, se era Dá possível pra ela sair ir. hoje ou não? Entendeu? A gente teve mais problemas nesse sentido na minha infância. Só no Jardim Comercial que foi mais pauleira. Aí no Jardim Comercial foi mais punk. Quando Jardim você Comercial. voltou já. Porque assim, quando eu voltei de Goiás, isso, porque Isso. como eu fui para Goiás, a gente foi para Goiás, ficamos 1 ano e meio em Goiás. Minha mãe foi trabalhar na roça, inclusive nas terras dos irmãos Caiado. Caramba. Pegamos, era de arrendamento, né, que fala que você pegava a parte da fazenda para plantar, e 40% ficava com eles e 40% para a gente vivia disso. Eu até, algumas vezes, nas férias, eu ia para a roça ajudar minha mãe a catar feijão. Quando a gente voltou de Goiás, aí a gente foi morar num jardim comercial, porque nós não tínhamos casa, né? Meu tio decidiu que não queria mais ficar lá, porque minha mãe foi acompanhando meu tio. Meu tio decidiu que não queria mais ficar lá e voltou para Minas, que é a terra onde ele mora, Vocês e, ficaram a, sem opção. e nós ficamos sem opção. E aí a gente tem um outro tio que morava nessa favela. E ele estava com um nome escrito para as casinhas da Coab Adventista. Existe a Coab ainda, a Coab Adventista lá naquela região, e ele estava para sair a casinha dele. Aí ele falou assim: vem para cá, fica morando aqui com a gente, saindo da nossa casa, vocês ficam aqui, a gente vai. E era uma favela que, assim, a gente morava no final de uma viela. Tinha uma rua, aí tem Uhum. a favela descendo direto. A nossa casa era a última, que ficava, o quintal ficava de frente para o córrego, que era o esgoto que passava ali. Chovia, entrava todo o Exato. esgoto da região dentro da nossa casa. Então, assim, era bem complicado. Aí depois meu tio saiu de lá, e nós ficamos, e é uma região que tinha muito tráfico de drogas, entendeu?
era assim, a gente quando saía para chegar na rua, para sair na viela, na entrada da viela tinha os caras ali limpando as armas. Eu cresci vendo isso. Ilustrando com um paninho de ilustrar, sabe? Limpando armas, sabe? Assim. Uhum. E chegava droga, a gente via, chegava maconha, eles fazendo os saquinhos para poder sair para venda. Então, assim, eu vi muito isso e também vi a atuação da polícia nessa região. Né? Isso que eu ia te perguntar, a violência vinha mais desse pessoal ou da polícia, né? Que Da sempre é uma questão, polícia, né? pois é, então, tem isso. Eu outro dia estava até aqui comentando com uma vizinha minha, que eu sou de um tempo em que a gente morava nessas comunidades, nessas favelas, e a gente tinha segurança dos traficantes. Não podia entrar ninguém ali se não tivesse se identificasse para eles, né? Então, a violência vinha da parte da polícia, da gente ver de Que, domingo de que é uma coisa manhã. que eu acho que o pessoal que não conheceu essa realidade não consegue compreender, né? E entende tudo errado, né? Nossa, e é impressionante, ô Vinícius, porque a gente acaba pegando uma amizade com essas pessoas. A Sim. gente se sente seguras, entendeu? Com essas pessoas. O que acontece? Por 2 vezes eu vi confronto de tiroteio mesmo. Uhum. Eu sou uma pessoa hoje que eu tenho um pouco de medo, eu tenho medo de andar à noite na rua, justamente por isso. Porque nós éramos evangélicas, a minha família vem de uma religião, a religião adventista do sétimo dia. Hoje eu não sou Certo. mais, eu sou só temente a Deus, mas não sou mais. Mas a gente cantava em coral, minha família é muito cantante, minha mãe cantava em coral, Que legal. e a gente ia para a igreja, para se deslocar até a igreja era uma boa caminhada, porque E nós à moramos noite, lá geralmente, né? à noite, exatamente. E ela ia sexta-feira sempre para o ensaio do coral. E eu ia com ela. Então, quando a gente estava, uma noite, a gente estava voltando do ensaio. Nessa época já tinham canalizado esse córrego que eu te falei que era o esgoto que Que era entrava em aberto casa, antes. que Sim. era aberto. Então já tinham canalizado e na canalização fizeram ali uma ruazinha pequena que passava carro e tal. Quando a gente chega na entrada dessa rua, tá um tiroteio, uma gritaria, um negócio. E eu, mãe, o que é isso? Ela, vamos, Raquel, vamos, vamos. Não, mãe, peraí, o que é isso? Vamos. E tiro, e vão te pegar, e não sei o quê, olha lá, não sei o que, correria. Eu falei, mãe, Caramba. não dá, não dá, a gente não pode continuar, mãe, a gente tem que parar, a gente tem que dar um jeito. Aí deu uma paradinha assim de dar tiro, minha mãe falou, vamos que dá tempo. A gente morava tipo no meio dessa rua, assim, na parte do meio. Aí eu falei, não, não vai dar, eu não vou, mãe, não vamos, não vamos, que a gente vai levar tiro, porque não, é tudo escuro. E era assim, a parte Qualquer uma, sombra. uma parte assim, e a gente no meio. Então, Uhum. você não via de onde estava vindo, o que estava vindo. E aí eu pedi para uma vizinha, porque eu sempre fui muito cara de pau, sempre fui muito tímida, mas muito cara de pau também. Aí eu comecei a pedir para uma vizinha, pelo amor de Deus, abre aqui para a gente entrar, para a gente esperar passar isso, para a gente ir para casa, porque senão a gente vai ficar nesse meio aqui, só tava nós duas. Aí ela abriu, a gente ficou ali abaixado, esperando dar aquela baralha, Sossegar, coisa né? de tiro, só que não parava. E a gente tinha uma vizinha que o irmão dela é policial. E eu vi esse irmão dela passando no meio da confusão ali, corre para lá e corre para cá. Eu vi ele passando, falei assim: moço, moço, você é o irmão da fulana, ajuda a gente a chegar em casa. A gente quer chegar em casa porque tá tiro, não sei o quê. Aí ele falou: não, vem, vem. Aí ele falou pro pessoal: parou, parou, dá um tempo aí, tô passando morador, tá passando civil. E E parou. ele levou a gente em casa. A gente conseguiu abrir o portão correndo e ele entrou na frente Caramba. para poder ver se tinha alguma coisa em casa, sei lá, porque eu não sei qual era a treta. A gente chegou no meio da treta. E aí a Sim. gente entrou em casa, ele falou: fecha a porta e vai pro chão, fecha aí tudo e fica no chão, não fica dando mole, não. E aí acabou depois essa confusão toda. Mas essa foi a primeira. Essa foi assim que eu falei: meu Deus, mãe, que horror, o que a gente está fazendo aqui? Só nós duas ali, nós mulheres ali. Eu morria Sim. de medo. Era terrível. E, e diante disso, Raquel, como que você planejou assim? O que dava para planejar? Porque que é difícil, né? Estudar e ter essa rotina
sempre pensei. Eu imagino toda vez que sai de casa, depois de um dia comer, você fala, pô, vou sair hoje, imagina eu vou, na hora de voltar, se der a mesma treta, né? Pois, nossa, Como você se planeja com isso? Como que foi a sua vida, sei lá, escolar ou começar a pensar na vida profissional, assim? sim, Que o mundo te apresentou nesse sentido, assim? então, a parte escolar também não foi muito legal. Mas assim, é que assim, como eu estudava, a gente era dessa igreja adventista, Uhum. quem é adventista tinha direito a uma bolsa. Então, eu sempre estudei com bolsa de estudos na escola adventista, escola particular, né? E eu trabalhava desde a segunda série primária, eu trabalhava meio período para pagar os estudos. Porque minha mãe, ela sempre pensava, minha mãe é uma pessoa que ela é analfabeta, ela não tinha muito estudo nem nada, e ela acreditava que assim, Raquel, você vai fazer o melhor, não vou colocar você em escola pública, colocou na escola adventista, e eu trabalhava meio período. Eu estudava, por exemplo, se eu estudasse de manhã, à tarde eu ajudava a limpar as salas. Eu limpava as carteiras, porque antigamente eram aquelas carteiras, né? Você põe embaixo o livro, né? Não é de um Aquela, braço só. aquela mesona, né? Aquela mesona, né? Então eu Aquele limpava as ferrinho que ficava carteiras. batendo na perna. Exatamente. Eu ficava limpando as carteiras e assim eu ia. Só que eu não gostava, Vinícius. Eu não me dei muito bem logo de cara, porque sendo uma escola particular, não era elitizada, assim, aquela coisa toda, mas não tinha muitas pessoas pretas. Eu não me identificava muito com outras pessoas iguais a mim. Então, Você às era vezes, tinha agredida? alguma. Assim, eu, durante um tempo, quando eu me entendi assim, por pessoa preta, foi assim, Saquei. cabelo bombril, nego tição, essas coisas. Mas isso Uhum. desde a creche, porque minha mãe trabalhava e já me colocava na creche e já tinha um pouco disso, né? Tanto que eu quis alisar o cabelo com 7 anos. Eu falei para ela que eu queria alisar o cabelo de qualquer jeito. Enfim, aí eu estudava, eu não gost, eu era muito tímida. E também, como sendo a única pessoa ali preta, tinha muito negócio de chamada da tabuada. Não sei se você pegou uma época assim, mas tinha negócio de chamada da tabuada. É engraçado, eu lembro desse temor. Tipo assim, ó, estuda tabuada porque vai ter chamada. Mas eu não, Isso. e era uma coisa que meus pais me falavam, assim, porque acho que eles pegaram isso. E eu não lembro de ser cobrado, mas eu lembro que tinha um Sorte tipo, sua. ó, decora aí, porque quando chamar. Mas é engraçado, porque eu acho que nunca fui cobrado, mas tinha esse papo. Tinha. Nossa, tinha. E era toda semana. Era toda semana. Tal dia vai ter tabuada do 5, tabuada do 6. E eu detestava isso, porque eu tinha Pô, a do pavor. 7 é muito trágica, né? Nossa, e chamava, e fazia você ficar em pé, e ela falava 7 × 7, não sei o que, sabe? Então, assim, na Aham. frente de todo mundo, e eu achava isso tão terrível, que eu dava um jeito, um migué. Uma vez eu até falei para minha mãe que a mãe da professora tinha morrido e que não ia ter. Porque eu não queria ir. A Aí minha sua mãe, vida. pô, a terceira vez só esse mês, filha. Não tem condição. Então, eu não gostava. Eu já peguei um ranço de estudo por conta disso. E depois Saquei. também, no segundo, na quinta série, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir. E eu gosto de ouvir e processar aquilo e fazer uma imagem das coisas. Então, Uhum. quando a professora chegava e falava começava a explicar uma matéria, eu falava, vou aprender isso aqui, vou prestar atenção nisso aqui. Eu estou lá prestando atenção, de repente vem um e fala: teacher, não sei o que, isso aqui, é isso, é assim, assado. Aí, de repente, ela já estava passando para frente e eu perdi o fio da meada. E eu falava: pronto, eu não sei mais nada, eu não quero mais saber, vocês querem estudar, vocês fiquem aí. E então eu fui uma pessoa que não fui muito bem sucedida nessa parte. Até a quinta Entendi. série eu fiquei ali pelo Capão, nessas escolas adventistas, e depois eu fui para um colégio interno no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? É, Co- o colégio. Como que apareceu isso? Não, tipo, ó, tem essa opção aqui. Como que foi isso? Então, porque foi assim, eu no Rio, em Petrópolis, na verdade, assim, a escola adventista, a igreja adventista tem escolas que são externatos e internatos.
Então, no Rio de Janeiro, tinha um internato, tem ainda, o Instituto Petropolitano Adventista de Ensino. Tem também aqui em São Paulo, tem o NASP, que é na estrada de Tapicirica, tem vários, assim. Então, eu estava numa fase... O Mano Brown estudou na escola adventista também, né? Então, ele estudou? Eu acho que ele também fez assim, uma coisa parecida com a sua. Eu não tive muito acesso à parte cultural da cidade, assim, por conta da igreja, porque era tudo em cima da igreja, era coral, era tudo da igreja. Então, eu sinto essa falta hoje em dia, eu corro atrás desse prejuízo, né? Por exemplo, eu não lia gibi, não podia ler gibi, porque gibi não era de Deus. Então, era pecado. Então, a minha entrada nos livros para ler foi romance. Os romances Júlia, Sabrina, tinha uma professora que me arrumava vários livros desses para eu ler, e eu engoli esses livros. Então, e aí eu fui para o colégio, minha mãe queria me tirar dali, daquele meio, daquela favela, porque chegou um tempo da minha vida que eu me envolvi com um dos traficantes ali, nova ainda, e minha mãe ficou apavorada, falou, não tem condições. Só que eu já tinha tido a ideia também, pensei, eu não quero estudar mais aqui, eu não quero estudar na escola adventista aqui, porque além de tudo tem que trabalhar, e às vezes tinha que trabalhar em casa de pastor, em casa de família, e eu não queria mais, eu falei que eu não queria mais estudar, não ia mais estudar. Aí minha mãe falou, não, se você ficar sem estudar, você não pode. Então vamos dar um jeito, fui para o colégio interno, escrevi para o colégio interno para conseguir bolsa. Escrevi para o colégio que tem em Campinas, escrevi para o do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro me chamou. E aí eu fui para fazer a 6ª série no colégio interno em Petrópolis. E aí começa a minha outra fase, que eu esqueci de falar essa parte que eu tinha ido para Petrópolis. Pô, eu achei que era a vida paulistana. Aí tipo, o quanto se transformou sua vida? Ir pro colégio interno, distante, aí, Nossa, tipo, a família longe. Como que você lidou com isso? nossa, então, porque eu sou filha única, né? Filha única e sempre foi a minha mãe. Então no início não foi muito fácil, só que minha prima também foi. A minha prima, que a gente foi criada juntas, ela estava namorando, ela e o namorado já tinham ido na frente, e aí me chamaram em seguida e eu fui. Só que eu chegando lá no colégio, como ela estava com o namorado, ela ficou mais na pegada ali com o namorado, e ela era de outra série. E eu tive que me virar. Como eu era muito tímida, foi bem complicado. Esse Raquel Linda tem um sentido de ser. Porque quando eu estudava na escola, aqui em São Paulo, tinha essa história de preconceito, né? Eu me achava uma menina feia, porque minha mãe tinha que cortar muito sempre meu cabelo quando estava na creche, por conta de piolho, e eu ficava com o cabelo bem, bem curtinho e não parecia uma menina, me chamavam de negutiça. E eu, quando fui para o colégio, eu pensei, eu não tenho minha mãe aqui, mas eu já tinha 16 anos, eu já era adolescente, mas eu pensava, eu não tenho minha mãe, eu não tenho em quem me apoiar. Aí tinha todo final de semana, toda sexta-feira, como a gente guarda o sábado, as sextas-feiras eram uma noite especial, que tinha um jantar especial para a entrada do sábado, e todo mundo mandava bilhetinho um para o outro, feliz sábado, oi amiga, feliz sábado, não sei o quê, e assinava o nome. E aí eu comecei a assinar. Pensei assim, você quer saber? Nem que seja de zoeira, eu vou colocar a Raquel Linda. Vou colocar a Raquel Linda, Vou porque mudar minha vida aqui. se tiverem que rir, que Mudar a deem sua risada, postura, né? né? Entendeu? E aí comecei a colocar a Raquel Linda, e engraçado que todo mundo começou a me chamar de Raquel Linda. E aí foi uma coisa boa, o colégio foi uma coisa boa que me deu desenvoltura, que se hoje eu sou falante como eu sou agora, é graças ao colégio. Se eu não tenho sotaque paulistano, é graças ao colégio, porque lá convivi com várias pessoas, né, de várias nacionalidades, inclusive de regiões fora do país, e aí foi assim. E cantava no Que coral, demais. viajei muito, porque cantar era sempre uma parte que sempre me fez bem, e a gente cantava no coral, sempre tinha apresentações em outros estados, e eu viajei assim. Então você conhece o Brasil, então? Eu, um pouco, assim, eu conheço, a gente cantou no Espírito Santo, vários lugares do Rio. Na Eco 92, que muita gente hoje fala que nem era nascido, eu cantei para o presidente com coral. Na Eco 92? Na Eco 92, nosso coral fez uma apresentação
Quem que era o presidente em 92? Era o... Já era o 92 Itamar era já ou era o o, Collor? era o Fernando Henrique, né? O Itamar, era o Itamar, não Deixa eu era? ver. Vê aí. Eu tô na dúvida agora, porque... É, Quando será que foi o impeachment? não, não era o Collor, não. Conferência, chefes de Estado... Pô, não tem nenhuma... Eu acho que era o Itamar, hein, Vinícius? É, deve ser, Porque deve ser. primeiro veio o Itamar, porque veio o Itamar e depois foi o Fernando Henrique, que era Ah, o não, vice, não era? tá aqui que foi o Collor, ó. Era o Durante o Collor? evento, o presidente da República, Fernando Collor, transferiu oficialmente a capital do país de Brasília para o Rio. Olha, Olha, menino. não sabia disso, não. Nossa, em 92 isso. Então, mas ó, pra você ver, eu era tão zoeira, minha vida era só cantar que eu não sabia de nada de política. Eu não queria nem. E Você é ainda sou da presidente época. aí. Eu sou ainda da época do voto impresso. O meu primeiro voto foi impresso. E eu coloquei qualquer zoeira lá, eu não votei em ninguém, coloquei bobeira. Sim, Você votou no. Como que os caras votavam no. Em no, animal, né? no Bicho do zoológico. Macaco Simão, no Tigre de Bengala, qualquer. Essa Era, porra aí. Tudo igual. era zoeira, Mas não, exatamente. era o Collor mesmo. O Collor foi presidente do Brasil até o fim de 92. E a Eco Tragédias, né? 92, então foi com ele. Foi ele, então, cantei pro Collor, no coral. Olha só. Então, e conheci assim, Minas, algumas partes de Minas, tem meus parentes que são de Minas. É assim, poucos lugares, não foram muitos, mas viajei em alguns lugares. Assim. Já dá uma outra noção de realidade, né? Porque eu acho que quando você vai conhecendo o Brasil, vai dando muito esse. Porque Essa dimensão. uma coisa que eu fico pensando sempre em São Paulo, assim, o quanto quem mora em isso vale até vale isso que é louco, né? Vale tanto para periferia quanto para quem vive no centro. Em São Paulo acontece acho que muito isso. Você consegue passar a vida inteira preso numa realidade, numa cidade de mil realidades. Então, tipo assim, mesmo ir pro Brasil já começa a te informar Sim. de coisas diferentes, né? Então, tipo assim, você começa. Eu acho que quando você volta para casa, você volta de outro jeito já. Né? Você fala, pô, Não foi tem. fácil. Não foi fácil. Eu nem queria voltar, para te falar a verdade. Porque sendo filha única, eu tinha muita assim preocupação com a minha mãe. E eu sabia que se eu voltasse para cá, eu não sairia mais daqui e nem de perto dela, porque eu Uhum. sempre fui muito apegada a ela. E além do fato de ser apegada a ela, eu não queria voltar para aquela realidade do jardim comercial. Eu não queria voltar para aquela casa com teto que caía mais chuva dentro de casa do que fora, que eu sabia a vida das lagartixas todas, quando elas estavam namorando, quando elas estavam brigando, eu sabia de toda a vida delas, porque elas moravam com a gente. Então, assim, eu não queria voltar. Eu terminei o segundo grau técnico em contabilidade, fiz contabilidade porque era ou contabilidade ou formação de professores ou científico, tipo científico. E aí minha prima falou, faz técnico em contabilidade, porque dá trabalho, quando você sair daí, do colégio, a gente consegue mais trabalho mais fácil, não sei o quê. Fiz. E aí eu queria tentar uma bolsa para fazer faculdade, que eu queria continuar. E só que a bolsa que surgiu para a faculdade era para o Hospital Silvestre, que inclusive também é adventista, e era para enfermagem. E eu não queria enfermagem, não era uma coisa que eu queria. É engraçado que a gente não tem muita escolha, né? Quando a gente é mais pobre, assim, não tem muita escolha. Aí tem gente que Dá uma fala, opção e você vou ter é, que querer isso mesmo. É você foda. entendeu? Vou ter que querer isso para eu ser alguém, para eu ter uma formação, sabe? Então, eu não quis. E aí eu voltei para o jardim comercial. E não foi fácil, foi bem complicado dessa vez, porque eu já tinha conhecido várias outras realidades, já tinha conhecido outras coisas, até o momento que eu morava no jardim comercial e fui para o colégio. No primeiro ano, nos primeiros 6 meses que eu estava no colégio, eu vim para casa para visitar minha mãe e falei para minha mãe, eu não quero voltar para o colégio interno, eu quero ficar aqui. Aí minha mãe fez um combinado comigo, você está na sexta série, se você chegar pelo menos até a oitava série e você não aguentar, você vem para casa. Fica até a oitava. Aí pronto, aí eu fiquei até a oitava e E aí foi.
E não quis sair mais. Então, quando eu volto para cá, para o Jardim Comercial, eu tentando de todo jeito, eu falava para minha mãe, mãe, a gente precisa sair daqui. Não tem condições da gente ficar mais aqui, porque é muito difícil. Eu já vim com medo, já cheguei, porque eu já estava desacostumada, né, também, de viver Isso era mais ali. ou menos que ano? 96, 96. 96, quando eu voltei. E eu já estava desacostumada de estar ali e tal, mas não tinha outro jeito. Aí chegou um certo dia, meu primo, eu tenho uns primos que têm uma vida melhor, assim, e esse meu primo, ele mora aqui na Zona Norte. Ele comprou uma casa, ele financiou uma casa pela Caixa, e ele ia de mudança para essa casa. Nos fundos da casa tinha um edícula. E ele morava com a sogra e falou foi num encontro que a gente teve de almoço, ele chamou a minha mãe e eu e falou: "Olha, vou mudar para uma casa que eu comprei, só que eu preciso reformar a casa e eu não tenho como ficar lá na casa. Eu precisava, se vocês não querem ir para lá, viver lá, né? E aí vão fazer o seguinte, vocês ficam lá para poder cuidar da casa enquanto está sendo reformada, tal, não sei o quê. Quando nós mudarmos para lá, uma de vocês duas vem trabalhar para a gente, na casa da gente. Uma de vocês duas. Aí minha mãe não queria muito, porque existe já uma situação com essa família, que ela não. Minha mãe tinha esse negócio do orgulho também. Eu não quero ficar dependendo de Ficava favor de desconfortável, ninguém. sim. Sim. É. Só que eu falei para minha mãe, mãe, pelo amor de Deus, É a vamos, minha vez. pelo amor de Deus, mãe, não vamos ficar. Não, Raquel, mas é porque é nosso cantinho. Aí ela ainda falou para minha prima: olha, eu vou, mas você sabe que eu não pago aluguel. Onde a gente mora, a gente não paga aluguel. Eu não vou para sua casa para pagar aluguel. Não, tudo bem, não sei o quê. Aí minha mãe deu tempo falando, cantando de todo jeito. Minha mãe falou: tá bom, então vamos. Um dia antes, Vinícius, 2 dias antes da gente mudar para lá, que eu estava feliz da vida. Eu não me esqueço nunca. Eu dormia na sala, minha mãe dormia no quarto, eu dormia na sala, porque as telhas da sala tinham menos lagartixas, e eu tinha medo de lagartixa, minha mãe ficava lá no quarto. Aí, Certo. num dia antes, a gente dormia. Eu estava assistindo o filme Vivos. A televisãozinha minha, nossa, preto e branco, estava assistindo um filme, era tipo 1 hora da manhã. De repente a gente ouve: vai morrer todo mundo, e pá, 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 e andando, e descendo a viela, e passando, e tiro, não, senhor, pelo amor de Deus, e pá, pá, pá. Ai, meu Deus, que sufoco. Eu corri, desliguei a televisão, corri para o chão, porque a gente já sabe que quando acontece isso já tem que ir para o chão. Ah, durante um bom tempo da madrugada, tiroteio, gritos, aquele desespero, aí de repente tudo cessou, e quando cessou foram choro, só choro. Meu filho, pelo amor de Deus, não acredito. O que acontece? A polícia entrou, porque alguns dias atrás, alguém matou um policial, e aí houve a retaliação. E eu vi gente que eu conhecia, jovens que eu conhecia, que foi se abrigar embaixo do tanque da vizinha, morreu embaixo do tanque, sabe, assim. E eu falei para minha mãe: tá vendo, mãe? Não tem condições da gente ficar aqui, vamos lá, sabe, vamos encarar essa, porque não dá mais, não tem condições. Aí a gente, graças Um a dia Deus, vocês iam se mudar, aconteceu isso. Caramba. um dia ou dois antes, sabe, Aham, aham. assim. E eu nunca me esqueço disso. E assim, ali era um lugar que a gente, assim, se arrumando para E, sair. Que e Raquel, fala. deixa eu te fazer uma pergunta que eu imagino qual que seja a resposta. Essa retaliação saiu na imprensa? Teve alguma. Nada, né? Claro que não, né? Jamais. De jeito nenhum. E acontecia de coisas assim. A gente está se arrumando, porque minha mãe gostava muito de ir num culto da mata, de madrugada lá no NASP. Ela se arrumando para sair para o culto, aí a gente ouve tiro. Aí eu fui com ela nesse dia, né? Aí a gente foi, saiu de casa, passou assim, depois do tiro. Passa um pouco do tiro, passa um tempo, a gente vê se não vai continuar, né? Viu que não continuou, a gente saiu. Quando a gente volta do culto, tipo 1 hora depois, tinha um cara morto ali, onde a gente tinha passado. O cara, quando o tiro, ele levou o tiro e estava escuro, a gente não viu. A gente passou do lado do cara, agonizando, morrendo. Quando a gente E voltou, não viu. tava o cara ainda ali, tá, sabe? Eu, Aham. umas coisas assim que eu falo, gente, que mundo é esse? Que lugar que é esse que a gente está vivendo, né? Então, aí a gente vem para a Zona Norte, graças a Deus. Foi
uma coisa assim que deu uma aliviada, assim, sabe? Que não foi fácil. Entendi. Eu falo muito, Vinícius, você pode me cortar Não, aí. mas eu acho muito melhor quando a pessoa vem aqui e fala, porque uma coisa que eu sempre. Eu até tava pensando nisso, assim, às vezes a gente faz algumas perguntas simples e as respostas podem ser tão curtas quanto. Putz, você sair contando a sua história toda de vida, assim. Verdade. E eu acho que o nosso papel muito aqui é parar pra ver. Se a pessoa for mais tímida, aí eu fico mais. Então, fala. Mas pra gente é muito mais fácil quando você sai falando e, tipo, porque aí vai surgindo outras histórias e a gente vai se surpreendendo, né? Sim, é do jeito de cada um. A nossa missão aqui é tentar entender se. Aqui entre nós, eu prefiro o seu jeito, tá? Ah, porque facilita meu trabalho, mas também porque acho que é muito mais. Pra gente até fica mais interessante. Porque você, assim, as possibilidades da conversa, eu vou pensando em 1000 perguntas aqui. Eu não vou dar conta de fazer todas. Porque eu sou muito assim mesmo, eu gosto de falar. E essas histórias, para É, mim, são assim, muito importantes, às vezes até para não. compartilhar com as outras pessoas uma outra realidade. Né? Sim, eu acho que quando eu falei lá no começo da conversa, assim, pô, a gente tem uma missão de aqui trazer complexidade pro debate. Não é, eu fico pensando assim, talvez quem escute fala, putz, que bagulho arrogante. Mas, tipo assim, eu acho que não é arrogância, tipo, quando a gente fala de todas as experiências de quem enfrentou a violência, o que aparece na TV é muito das vítimas, assim, pô, das coisas, das histórias mais pesadas, sabe? De quem não teve a sorte que você teve, assim, por exemplo, né? E o Sim, arredor sempre fica muito alheio, tipo, e uma coisa que acho que ninguém calculou, por isso que eu gosto, por exemplo, da obra dos Racionais, porque fala desse estrago em quem fica, né? A questão sim, de saúde mental, que sim, hoje é um assunto, né? Pô, a minha saúde mental. sim. Você já parou pra pensar na saúde mental de milhões de brasileiros que vivem na zona de guerra? Sabe? Tipo Nossa, assim, aí quando eu falo assim, pô, eu quero trazer complexidade, é trazer essas histórias, porque eu acho que quando a gente começa a pensar em solução pro Brasil, não, porque o Brasil tem jeito. É umas soluções que ignoram essa questão, por exemplo, pô, a gente vai pensar no que a Raquel viveu? Tipo assim, ou vai só, tipo, não, força de vontade aí, vamos embora. Pô, eu acho que. nossa, é impressionante isso. Mas assim, isso pra falar de um aspecto só, né? Um Sim, pequeno aspecto. verdade. Mas depois dessa parte, depois que eu saio de lá, aí a vida ficou um pouco melhor, sabe? Graças a Deus foi Aí você teve começou a lutas também. trabalhar, Foi. o que foi? Porque aí uma coisa que, Então, que eu queria te perguntar, a gente tá aqui agora em 2022, pô, agora a gente vai fazer 10 anos da lei de cotas, né? Quando você tá pensando em entrar na faculdade, isso tá muito longe de ser uma realidade, né? Então, tipo assim, você não pôde exercer isso assim, como você teve que, como que você decidiu, o que você decidiu? Você decidiu continuar estudando e não. trabalhar? Como que foi essa fase? Então, essa fase ficou difícil, Que a vida porque quando. melhorou, você falou, mas e aí o que você decidiu fazer? Não, mas melhorou no sentido assim, de não conviver com a violência, de morar numa casa que tinha laje, né? Melhorou nesse sentido, de ter um banheiro decente, de Legal. não entrar enchente dentro de casa. Melhorou nesse sentido, porque a luta continuou, companheiro. Sim. A luta foi. Porque assim, logo que a gente chegou, e aí eu não tinha como. Eu te falei que quando eu saí do colégio, eu não queria ter voltado, porque eu sabia que eu voltando, eu não ia ter acesso, eu não ia ter acesso ao estudo, não ia ter, ia ser muito difícil, sabe? E aí, logo que eu chego aqui, que eu cheguei, e antes de sair de lá do Jardim Comercial, logo que eu cheguei do colégio, existia aquela conversa de que, se você fez colégio interno, a igreja, porque a igreja adventista é uma instituição muito rica. Não sei se você sabe, mas tem associações da igreja que gera emprego, muito emprego. Então, eu fui levar meu currículo, porque falavam, se você estudar na igreja, na escola adventista, o ensino é superior demais, é muito bom, e aí você vai ter trabalho, todo Você mundo vai vai ser te absorvida querer. pela comunidade. Vai ter, nossa, vai ser ótimo, entendeu? Aí Aham. eu fiz um currículo. Eu fiz currículo para levar na associação que é em frente ao MASP e em frente
ao colégio que eu estava frequentando, que eu passei aí na igreja lá. E cantar no coral também lá. Fiz currículo, porque estavam precisando de auxiliar de contabilidade. Levei o currículo. No dia que eu levei, a pessoa já levou para um outro superior lá, alguém que faz a entrevista, e falou: Ah, ele quer conversar com você. Falei: beleza. Fui lá conversar, e ele: Ah, você estudou no colégio interno aí? Ah, você conhece pastor tal, fulano de tal? Ah, conheço, não sei o que. Nossa, muito legal. Tá. Ele falou assim: a gente está precisando mesmo aqui de uma pessoa para ajudar nesse serviço tal, e mostrou lá o setor. E falou: ah, então a gente te liga. Fui para casa. Esperei uma semana, 2 semanas, ninguém ligou. Aí falei: quer saber? Vou voltar lá e vou fazer de novo uma ficha e vou tentar de novo, né? Fui lá, fiz de novo uma ficha. Passou um tempo, ligaram. Aí eu fui lá. Tá, é você, não sabe. Ah, desculpa, a gente. Não, já preencheu a vaga, já foi, já. Nossa. E o lugar onde ele tinha falado para eu trabalhar, que eu ia, tinha uma menina branca lá Ah. trabalhando. E eu fiquei, nossa, eu fiquei muito pistola, sabe? Aí eu conversando, Pistola. fiquei muito. Falei: cara, que ódio, que raiva. Ele falou tão bem comigo, parecia que ia dar tudo certo. Então, assim, eu já vi que ali não ia rolar, né? E voltando agora, a gente sai de lá e vem para a Zona Norte. Minha mãe e eu, morando na casa do meu primo, não tínhamos trabalho. Minha mãe, então, que a gente sempre foi de vai à luta, do jeito que o liberal gosta de falar, né? Vai à luta. Mas aí a gente comprava geleia. Trabalha enquanto eles dormem. Exatamente. Aí a gente comprava geleia real. Sabe, você já viu caixas de geleia real? Aquelas geleiazinhas que vende. Ah, Chama geleia real, que é um negocinho pequenininho que vem várias saquei. carreirinhas, e aí você tem ali uma caixa, e a gente vendia geleia real. Minha mãe, então, saía pelo bairro oferecendo geleia real para as pessoas. E aí ela chegou na casa de uma japonesa que atendeu ela, e ela falou para ela assim: não, eu não quero comprar a geleia real, mas você está precisando de trabalho? Perguntou para minha mãe. Não, eu tô. Você faz serviço doméstico? Minha mãe faz, eu estou acostumada. Você não quer trabalhar aqui para mim? Aí minha mãe começou a trabalhar para essa senhora que morava na rua acima da nossa. Esse lugar que o meu primo mora, aqui na Zona Norte, é um lugar bom, assim, na região do cemitério Chora Menino. É um lugar que o pessoal é de classe média é um pouco mais alta, assim. Então a minha mãe Aham. começou a trabalhar para essa mulher e ela tinha quiosque no shopping, vendia tiarinhas de criança, acessórios para mulheres, e aí ela me chamou para trabalhar também no shopping, e aí eu comecei a trabalhar. Então, assim, a gente tinha que trabalhar ou trabalhava ou estudava. Eu não tinha Você como foi trabalhar. estudar, entendeu? Fui trabalhar. A minha vida entrou nesse meio só de trabalho. Estudo mesmo não passou mais pela minha cabeça, fazer mais nada, sabe assim. Saquei. Eu até pensava às vezes, eu tinha vontade de fazer jornalismo, porque eu era muito comunicativa, eu gostava de conversar, sempre gostei muito de rádio e essa coisa toda, mas eu Você já deixava era. passar. A gente falou da sua paixão pelo rádio, isso te acompanha de muitos anos. De criança, porque Criança. eu não tinha TV. Na infância a gente teve um pouco TV, assim, e assistia muito filme com a minha mãe, filme de terror. Eu gosto de filme de terror hoje em dia por conta da minha mãe. A gente Aham. assistia muito juntas, mas aí a televisão acabou, quebrou, não tinha mais como ter TV. Então tinha rádio. E minha paixão era ouvir o Gil Gomes, menino. Eu era criança, eu adorava quando chegava as férias, porque eu podia ficar até tarde na cama e eu ia ouvir o Gil Gomes. No rádio. Meu Cara, Deus, minha mãe me proibia, falava: Raquel, não é para ligar o rádio no Gil Gomes. A minha avó cuidava de mim, porque minha mãe aham. saía para trabalhar e minha avó cuidava. E minha avó ficava incumbida de ver se eu estava, ouvir se eu estava O ouvindo o Gil elemento. Como que ele faz? Gomes. Eu tinha medo disso aí. Quando Gil eu Gomes lembro de ver na TV. Legis. O meliante, o elemento. E Eu eu tinha- pegava o radinho e ficava, para minha avó não ouvir que eu estava ouvindo o Gil Gomes e ela não me deletar para minha mãe, eu ficava com o radinho bem aqui assim, ouvindo o Gil Gomes. Cara, Criança. nossa. Eu lembro que meu avô é muito fã de. Fã.
Ele fica vendo esse negócio, essas coisas de programa policial e de muito, muito tempo. Aí quando eu era criança, eu lembro de ir pra São Paulo e, tipo, tá o Gil Gomes, o carro que, tipo, você ficava terrorizado. Nossa, menino, Porque, e eu porque gostava. aqui no interior de São Paulo a gente não tinha costume de ver. Eu acho que nem passava aqui. Assim, a minha mãe também nunca deixou eu ver, tá? Então, tipo, aí quando ia pra lá, tipo, esbarrava na gente. É, tipo, nossa. Uhum. Nossa, eu morria de medo, né? Pois é, então Mas você eu gostava. gostava. Eu gostava. Mas assim, depois do Gil Gomes, tinha também músicas, né? À tardezinha, sempre passavam umas musiquinhas. Aí tinha músicas antigas de Elis Regina, eu gostava de ouvir. E também quando a gente foi para Goiás não tinha TV, era só rádio. E aí eu ficava no rádio e pegava, às vezes, sintonizava a Turma da Maré Mansa, que era uma rádio do Rio de Janeiro, e era um programa de humor, sabe assim. E também o tempo todo, sempre rádio, sempre rádio. E eu Legal. gostava muito de ouvir a Jovem Pan. Hoje em dia é extinta a Jovem Pan para mim, né? Porque não dá para ouvir A mais, mas eu ouvia saudosa muito Jovem aí. Pan, né? A saudosa Jovem Pan. E eu gostava Gente. dessa parte de comunicação, mas não rolava, né? Beleza. Quer que eu continue o resto da parte de trabalho? É, porque aí como que você lidou com essa etapa? Porque aí eu acho que acontecem duas coisas, né? Porque o Brasil começa a mudar um pouco, né? A gente vai. Sim. A Mas vida eu de não todo. era politizado. Eu não sabia Você não de era nada. Eu era politizado. nossa, eu era alienada. Como que foi para a pessoa que era, como você está falando, alienada, ver essa mudança social? Porque, pô, Não via, você não não via, via, não via, Vinícius, não via nada. Eu não importante via você falar nada. isso. É muito louco isso, porque hoje em dia eu perdi amigos por conta da última eleição do Peste que entrou, né, do Bolsonaro. Eu perdi amigos por isso, porque eu sempre fui a amiga engraçada, a legal, a do, sabe, a amiga. É de boa. Quando a de boa, né? Quando a amiga começou a ter uma consciência política e começou a questionar e começou a querer compartilhar aquilo que eu estava tendo acesso, Ah, Raquel, você tá muito aí. chata, pô. Só toda Uhum, vez esse papo aí. exatamente. Você Escuta está muito isso. muito. Não, muito chato. Ah, o que é isso? Você só fala de política, só fala disso, não sei o quê. Então, assim, cotas, eu ouvia tudo, era tudo de orelhada. Então, qualquer coisa que viesse para mim, o primeiro argumento que viesse para mim, eu comprava. Eu não era a favor de cotas, entendeu? Porque alguém falou para mim que não Que era ruim. era ruim. E normalmente quem vem falar para você isso é gente que tem um dinheiro, é gente que tem uma. Entendeu? Então aí você pensa assim: para eu, é o máximo que você vai chegar perto da classe social dessa pessoa é você concordar com ela. E aí você vai ser bacana e você vai ser legal e vai ser tudo certo. Entendeu? Nossa, isso que você falou é muito, muito forte, né? Tipo, o que aproxima a gente de uma classe mais alta é às vezes concordar com ela, né? Tipo assim, é Só. quase como conforto, né? Acho que Sim, muita gente tem um aspecto crítico, né? De quando, tipo assim, eu acho que depois que você mudou de opinião, você deve ter visto coisas assim. Então, tipo assim, uma pessoa que sempre foi a favor das cotas, vamos imaginar a situação aqui. Aí ela não vai compreender, pô, mas como uma pessoa negra pode ser contra as cotas, né? Porque, tipo assim, de novo, faltou uma sensibilidade, tipo, o que ela ouviu? Fora o fato que exatamente. ela pode ser contra. De onde você tirou aqui, Exatamente. né? Enfim, tem todas essas Exatamente. questões. Mas esse pedaço da história que você falou eu acho muito foda, porque talvez concordar com a sua opinião é tipo um conforto, sabe? Tipo, não, tô junto com esse cara, porque esse cara tá numa situação legal, imagino que é o correto, sei lá. Né? Sim, Tipo, sim, mas a gente tem essa falsa sensação, sabe? Como eu tive muito acesso a pessoas que têm uma certa condição, porque a igreja adventista é uma igreja meio elitizada, sabe? sim. Você Eu via muita mesmo morando, coisa, né? mesmo morando na Zona Norte, eu O pessoal continuava chegando com indo um lá no celularzinho MASP. mais pá, uma roupa Nossa, mais. sempre. Nossa, eu frequentava, eu tinha os amigos do coral, os amigos meus do coral eram pessoas que com certeza tinham uma vida muito A melhor que turma a que minha. chegava de carro, né? Sempre tem a turma De que chega de carro. carro, sempre tem a turma que chega de carro, sempre tem aquela turma que a menina que é da minha idade já tem um carro que o pai deu, né? E aí sábado à noite, galera, vamos na casa de quem? Porque o rolê de adventista é esse, né? Vamos assistir filme na casa de um, comer pizza e é isso, não tem muita coisa
assim, diferente. Não tem bailinho, barzinho, não tem essas coisas. Certo. Então, eu frequentava, porque eu era garota legal, eu era animada, eu era engraçada. Então, eu estava sempre ali com aquele pessoal. Então, eu que cota? Mano, é cota. Que mano é PT? Que PT? Imagina, que eu detesto petista, detesto, imagina. Porque era assim, era isso que eu comprava. A pessoa, quando ela não tem opinião, ela tá ali, tá indo com o rolê, tá indo com o pessoal, tá indo na, como diz, né? Tá indo com garrafa PET na enchente, ela compra primeiro, ela compra o primeiro que Soltinho fala. que nem garrafa PET na enchente. Exatamente, entendeu? Então vai ali e vai nessa, né? E eu era assim, eu anulava meus votos, eu não votei na hora de eleição, eu anulava tudo, achava uma besteira isso aí, e pegava qualquer santinho que estivesse na rua para poder escolher o candidato. Quando fala, a pessoa não sabe quem é o seu candidato, não sabe quem votou, eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa Interessante. com toda certeza. E não sei se a gente vai queimar a etapa, mas quando que você sentiu o que que te, o que que você acha que fez você mudar, assim? Foi uma sequência de coisas, teve uma coisa específica? E me fala assim, quando que você mudou? Quando foi a primeira atitude que você tomou já diferente, quando você tava mais, não sei se com um pensamento diferente, dá pra falar assim, porque aí eu preciso te ouvir. Foi uma coisa mais gradual ou foi uma coisa mais tipo, ah não, É, foi um momento mais, assim, mais forte, sei lá. Então, é que assim, eu trabalhava como babá, eu trabalhei muito tempo como babá em Alphaville, eu dormia lá no trabalho, convivi muito com muita gente rica, né? E eu via muita diferença, né? E assim, essas pessoas votavam sempre nesses que estão aí, esse pessoal aí e tal. E nessa do meu trabalho, e passei uns perrengues também com a história de morar de favor no casa do primo, não foi tão fácil. A gente precisou sair de lá porque chegou uma hora que ele mudou e a gente não tinha. Nós duas estávamos trabalhando e aquele combinado não deu mais certo. Aí ele queria cobrar um aluguel. E eu passei Que a uns sua mãe bons. avisou, não vou pagar Não aluguel. vou pagar aluguel, exatamente. E a gente Tá. passou uns perrengues, assim, porque eu comecei a trabalhar numa escola, numa creche eu era auxiliar de desenvolvimento infantil na Ponte Pequena, e aí não tinha como a gente pagar aluguel, ganhava pouco, não era legal, e eu queria alguma coisa para a gente sair dali para poder pagar o aluguel, né? Que a gente precisava sair dali, mas não tinha como sair. Uhum. E aí, nesse meio tempo, uma amiga do coral, que trabalhava já como babá, conseguiu um trabalho para mim lá no Pessoal Rico, em Alphaville, Morumbi, e eu comecei a trabalhar. E a gente conseguiu pagar aluguel, que as pessoas que me contratavam, eram pessoas muito bacanas que gostavam de pagar a mais, além do salário mínimo, além do mínimo, para poder ter uma boa qualidade de serviço prestado para elas e a gente ter uma oportunidade também, né? E nesse meio Interessante. tempo, eu tive muita sorte com essas pessoas. Nesse meio tempo, uma amiga que eu fiz lá, que é babá também, falou para mim, por que você não tenta fazer um financiamento pela Caixa, né? Porque você está trabalhando como babá, você está ganhando bem, é um salário bom, a sua carteira de trabalho é um salário bom, você não vai ter essa oportunidade logo assim, se você perder esse trabalho, vai ser difícil. E aí eu não sabia, eu nem sabia de. Ó, você vê que eu sou tão alienado que eu não sabia que existia Minha Casa Minha Vida, que existia qualquer coisa nesse sentido, que existia essa facilidade para a gente, né? Aí eu fui atrás, eu fui na Caixa, eu fui saber, aí me falaram como que eu tinha que fazer, fiz toda a papelada, e graças a Deus eu consegui vir morar aqui, na Coab. A Coab, que foi inaugurada por Luiz Erundina. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo que ela já tinha mais de 14 anos e que foi da época da Erundina, que é a Coab que, quando aconteceu lá na Zona Sul também, que foi desapropriada as terras do colégio, da Igreja Adventista, porque a Igreja Adventista lá era uma fazenda enorme, que aí eu lembro da minha infância, tinha gado, pastando, era tudo muito lindo. Quando chegaram as políticas públicas de moradia da Luiz Erundina,
Todo mundo ficou muito bravo. Como assim? Vai acabar com a grama, vai acabar com o pasto, vai acabar com as vaquinhas, e vai pôr todo esse bando de prédio aqui, não sei o quê. E era exatamente a Coab para onde eu vim, que eu estava tendo a oportunidade de ter um teto, né? Aí eu comecei a pensar, assim, comecei a refletir, peraí, como que funciona isso, né? Como que é esse negócio de moradia? Porque eu sempre morei nesses lugares assim e tal, como que é? Aí eu fui começar a pensar em me informar. Mas como eu fazia isso? Eu não tinha estudo, não tinha o rádio. O rádio. Eu comecei a ouvir as entrevistas da Jovem. Primeiro, as entrevistas no programa Pânico. Eu era muito fã do programa Pânico. E Eu também. eu gostava muito quando levavam políticos, quando levavam pessoas de maior relevância, assim, eu ficava prestando atenção. E já tinha saído agora já de babá, já não era mais babá, eu estava trabalhando como diarista na casa de uma moça no Brooklyn. E ela, sabendo que eu ouvia rádio o tempo todo, ela falou para mim assim: por que, que você não. Sabe que você já gosta tanto da Jovem Pan? Houve um programa que chama O É da Coisa, do Reinaldo Azevedo. Acho que você vai gostar de ouvir. Aí eu, legal, vou ouvir. Comecei a ouvir o Reinaldo Azevedo. Mas você sabe, Vinícius, às vezes eu converso com o pessoal da esquerda, o pessoal fala, Reinaldo Azevedo, não sei o quê. Mas é um Um cara, fascista. o fascista, exatamente. É um cara que ensina tanto. Ele dá uma aula cada dia. Eu posso não concordar com várias coisas Uhum. que ele pensa, vários segmentos, mas ele começa a te falar, ele dá ali as leis. Por exemplo, no Twitter, de manhã, tá assim, tá uma notícia, e o pessoal, não sei o quê, eu estou fazendo isso, não sei o quê. Quando chega à tarde, à noite, ele vem e fala aquela notícia que está todo mundo gritando, ele explica. Ele explica pela Constituição, pelas leis, como funciona isso, como é aquilo outro. Então eu comecei a ouvir o Reinaldo Azevedo, porque eu falei, eu vou votar, mas eu não vou votar no oba-oba. Eu vou ser honesta comigo. Eu tenho que saber em quem eu vou votar. Só que Uhum. eu comecei errado, né? Votei no Dória. Votei no Holiday. Eu votei no Holiday. Aí, ó. Então, assim, tipo, Quem queria conhecer o eleitor do Holiday? Ah, quer votar no eu, Holiday. E tudo eu. certo, ué. Mas por quê? É aquilo. Eu tava crua ainda, estava, né, aprendendo. E eu achei interessante o fato dele ser negro e ser gay. Porque, Sim. assim, isso me chamou a atenção, porque na igreja a gente tem preconceito com quem é gay. E tem um preconceito de quem é preto, porque eu estava na igreja, eu sabia, eu sou preto, eu sei do preconceito. Então eu senti ali, eu pensei assim, cara, eu vou votar nesse moço, porque ele é contra cotas, eu também sou, Ele, né? me- Lembra? ele me diz. Ele fala diretamente com você, né? Ele falava diretamente comigo, eu era aquela pessoa para quem ele falava, né? Ele é contra cotas, ele é preto e ele é gay. Legal, liberal gay. Então tá tudo certo, vou votar nele, entendeu? E foi assim. E no Dória, por quê? Na verdade, aqui na Coab, a maioria das pessoas votaram no Dória. Era um negócio, um desespero. Eu vou te dizer uma coisa muito séria. O Haddad, como prefeito, ele não foi um prefeito muito bom para as periferias, pelo menos a minha periferia aqui. A gente Sim. estava muito abandonado, a gente não estava tendo assistência. Aí chegou o Dória falando: vou cuidar, vou zelar, eu sou gestor, eu vou fazer, vou acontecer. Todo mundo Todo ficou. mundo, todo mundo ficou, Não, a esperança, tanto. a esperança. Não, Raquel, e é muito importante você estar falando, porque, por exemplo, na época da Haddad, foi a época que eu morei em São Paulo. O período que eu morei lá coincide, assim. Eu cheguei um pouco antes e saí um pouco depois que ele saiu também. E, isso, tudo que eu sei de São Paulo foi nesses 5 anos aí. E para mim foi muito gritante, assim, que a vida no centro de São Paulo mudou, porque ela ficou mais Sim, aberta, né? As praças. sim, ficou ótimo. E quando eu ia, Sim, nas oportunidades que eu tinha de ir mais longe na cidade, assim, pô, vai ter um evento, sei lá, vai lá na Tia Dag, lá perto do Capão, ou vai no Jaçanã ver um filme num céu. E aí eram as chances que eu tinha de ir mais longe, assim, na cidade. Aí você olhava pra cidade e falava assim,
o que chegou lá não chegou aqui, não. Porque Exatamente. a dificuldade de transporte é gigante, as Exatamente. pessoas estão angustiadas, Sim. sabe? Tipo assim, os problemas estão aí, tipo assim, talvez seja uma questão de comunicação, não sei, eu não sei qual que é o problema. Não Eu souberam também lidar com ele. não Isso é souberam. fato. Então, o Dória nadou de braçada, tanto que ele ganhou no primeiro Muito. turno. Ele ganhou no Sim, primeiro exatamente. Ó, o Haddad, façamos justiça. Como eu sou uma pessoa, eu sou usuária de transporte público ônibus, foi muito bom os corredores. Mas era turno. até os corredores. Acabou o corredor, você tá na merda. Você tá Exato. lascado. Entendeu? Você se vira, cara. Outra, motoristas, ônibus, os ônibus não saíam no horário certo. Sabe, era tudo uma bagunça, você reclamava, não estava nem aí. Você ligava para o 56, não tinha esse negócio de retorno para você, ninguém estava nem aí, estava tudo, sabe? E aí ele nadou de braçada aqui. Foi impressionante no domingo da eleição, todo mundo, porque aqui na minha rua tem uma mini feira, bem Uhum. pequenininha, só tem 4 barraquinhas. Mas aí tem a feira, a parte do pastel. Tava lotado, o pessoal do Eu ia te pastel. perguntar disso. Falei O assim, só quê? tem 4, mas tem o pastel, né? O pastel é de lei. O pastel é de lei. O povo vai tomar café lá, se encontra lá, é o point. Então, todo mundo é Dória, é Dória. Agora sim, agora vai. Agora vai dar atenção pra gente. Agora vai ter esse negócio aqui, vai estar limpo. Agora o parque, a pracinha ali, não vai ter mais mato, não sei o quê. Agora o ônibus vai sair no horário. Foi Dória. Então, na dor de braçada aqui. Foi essa a eleição que ele se deu bem comigo, mas agora ele se dá muito mal comigo, porque eu achincalho ele o tempo todo no Twitter. Porque tudo que ele não fez foi o que ele combinou, né? Foi, pois é impressionante. Ainda saiu antes, né? O filho da mãe. É. Ainda saiu antes. Eu acho assim, o que tava ruim continuou ruim e o que tava melhorando ficou pior. É isso que ele conseguiu fazer. Ficou. Né? Exatamente, exatamente isso. O que estava melhorando ficou pior. Não deu certo. Não deu muito ruim esse negócio. E, Então foi isso. Aí eu e falo. Raquel, eu fiz essa brincadeira porque do. Ah, a Raquel voltou. As pessoas ficam perguntando isso, né? Porque existe até uma. É meio mito e meio. Eu acho que é uma leitura exagerada dos dados. Porque tem essa conversa. Ah, quem votou no Holiday não mora na periferia, não Oh, são negros. E eu fiquei pensando assim, tá, isso é meia verdade, isso, né? E aí, quando o Brown, por exemplo, não sei se você acompanhou essa polêmica, levou o eu, Holiday no podcast eu, dele, eu ouvi esse foi podcast. muito pensando assim, pô, esse cara conversou com um monte de gente, eu preciso conversar com ele Sim. para desarmar essa bomba do jeito mais, sei lá, correto, porque fica só. Uma coisa que eu acredito que não funciona é falar assim, pô, que absurdo, como você acreditou no Holiday? Pô, é o que você me É, contou, ele falava diretamente comigo. é, Então, tipo assim, não, é. não tem essa, tipo, cai no golpe quem quer. Não, a coisa é Não, muito mais complexa, né? porque, Vinícius, tem muita gente que não sabe das Exato. coisas, que nem eu, entendeu? Não adianta você falar, não, porque sabe, não sabe, não sabe. A pessoa compra aquilo e ela vai. A pessoa está carente, meu. A pessoa está carente, o poder público não chega. Então alguém chega e fala, vou fazer. Olha, para você ter uma ideia, aqui na minha região, na última eleição, o Milton Leite, presidente Da da Câmara Câmara. aqui, ele fez churrasco. Aqui do lado da minha Coab tem uma comunidade, tem uma favela, a favela do Sapo. Essa favela não tem muito tempo, foi desapropriada uma parte porque o pessoal invadiu. E eu fui lá panfletar, porque eu estava com uma candidata andando panfletando. O lugar é terrível. Esse Milton Leite, ele fechou essa favela e deu churrasco para o pessoal. Claro que ele ia ganhar. Ele fechava as garagens de ônibus aqui, a gente ficava puto da cara, porque a gente tinha que sair para trabalhar de madrugada. Eu pego o primeiro horário, o ônibus não estava aqui porque o filho da mãe estava lá, fazendo oba-oba nas garagens de ônibus. Então, assim, existe, a carência é grande e eles sabem explorar. O problema da esquerda é que eles têm um preconceito muito grande quando a pessoa não está no segmento que eles estão. Eu vi você fazendo uma entrevista com a Semaiá, com a Tamires, sabe, são pessoas que já estão ali inseridas.
elas, sabe, então, escola pública ou faculdade tem ali movimentos que dão aquela noção. Elas Sim, estão ali, mas tem muita gente, como a Raquel aqui, sabe, que não está sim. nesse meio, que não está nisso, e Até, não até dá para por elas chegar. serem mais novas, né? Elas também, elas Não, viveram outra. exatamente, exatamente. Então, assim, não tem. Eu acho triste quando as pessoas chegam e começam a falar, que nem você está falando, por que votou no fulano? Não é possível, não sei o quê. Não, gente, chega com calma. Chega Sim, devagarinho, chega na mansidão, sabe? Chega na miúda que você consegue. Porque as pessoas estão carentes. Você precisa chegar de direito, entendeu? sim, sim. Total. E porque aí fica essa contradição, né? Tipo assim, querer ser a guardião moral das coisas e tipo assim, o Holiday teve ter essa sensibilidade. Tanto que quando eu queria até que você comentasse o que você achou dele no Brawl, porque pra mim ele foi lá pra continuar contando a história dele. E aí, Sim. aí que se apresentou um outro lado dele, sim, porque tipo, pô, algumas ideias suas são esquisitas, né? E Você tipo sabe assim, que eu fiquei. o que você Eu fiquei. achou? Cara, eu fiquei com um pouco de dó dele. Eu fiquei com dó, sabe? Porque, assim, é uma pessoa que não procurou saber. Ah, Ele não procurou saber e foi. Eu senti meio eu, sabe? Assim, eu vou chegar nessa galera aqui que parece que é bem sucedida e vou seguir aquilo que eles fazem, porque eu acho que eu vou ser bem sucedido se eu fizer isso também, entendeu? Eu acho que faltou para ele querer saber mais. Ó, pra você ter uma ideia, eu não lembro se para ele eu fiz isso, mas depois eu voltei no Vinícius Poit, tá? Não liga, não. Voltei no cara do Novo. Eu, esse quando vou. não conheço. Esse aí é do Partido Novo. Eu, quando votei, eu falei para ele. Eu fui lá no Instagram dele e falei para ele: Meu, eu votei em você, mas eu queria te pedir uma coisa. Não de, tenta assistir ou ouvir em algum momento do seu dia, todos os dias, o programa do Reinaldo Azevedo. Eu falei isso. Aí ele, tipo, a pessoa acha que pensa que eu sou uma doida, né? Mas assim, cara, ouve, porque do jeito que eu aprendi, porque o que eu sei hoje, ô Vinícius, se eu hoje voto em Lula, se eu hoje virei uma esquerdista, é por causa do Reinaldo Azevedo. E A olha, gente olha vai, que a gente louco vai, a isso. gente vai levar essa mensagem pro Reinaldo Azevedo. Falar, pô, olha o que você tá fazendo, Reinaldo. Eu encontrei ele uma vez na rua Ah, e aí abracei ele, falei: eu sou aquela pessoa tão pobre, tão preta que você sempre fala. Eu sou essa pessoa. Então, assim, é, eu acho que faltou isso pro Holiday, sabe? Eu fiquei triste por ele não ter essa vivência, mas ao mesmo tempo você vê que várias coisas que o Brau falava, ele falava, mas isso aí eu concordo, né? isso aí é Isso aí é o que eu mágico. faço, você entendeu? Mas por Sim. quê? Porque eu acho que faltou. É isso que eu acho, que faltou aquela pessoa da esquerda que chegou com jeito, que chegou com carinho, que não chegou chutando a porta, sabe? E aí a direita vem e abraça. Abraça por quê? Porque a direita já é rica, já tem aquela parte que eu sou bem sucedido, chega mais que você também vai ser bem sucedido. E aí você acredita e você vai, porque tem esse atrativo. A esquerda não tem. A esquerda é o quê? A esquerda é luta. A esquerda é ocupação, entendeu? A esquerda é o rap. E o rap, o pessoal branco achincalha. O pessoal branco não acha legal. O bonito sabe, É o o outro. pop É sempre o outro, é né? o outro, É. é outro, entendeu? É isso. Não, e legal isso que você tá falando, porque até essa visão do Reinaldo mesmo, eu tenho um bode dele, porque pelas coisas que ele escreveu, né? Ele era um cara muito. Ele é isso no passado, assim. Ele era um cara muito agressivo, saía acusando as Muito. pessoas. E realmente, a fase de rádio dele é muito curiosa, porque ele foi um grande defensor do Sim. Lula na questão da mentirada da Lava Jato. Assim, ele foi um dos primeiros caras da mídia grande que falou: Ó, Foi. isso é uma farsa, Sim. vai acontecer isso, 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 isso. E tudo Foi. aconteceu. Agora Foi. o Moro tá totalmente deslegitimado. Tem a grande imprensa ainda. Não, vamos ouvir daqui o Ai, pré-candidato Moro. é, Mas, ainda tem isso, né?
tá para sair mais escândalo, porque essa história do salário dele que ele recebeu, isso aí ainda vai, essa bomba ainda vai estourar. Isso aí E o para mim é Reinaldo, só uma o partezinha. Reinaldo teve o cuidado de adiantar tudo isso, então tipo, ele tá fazendo um Exatamente. bom trabalho aí. Você sabe o que eu acho, Vinícius? Porque assim, eu ouço o Reinaldo, eu ouço Band News e ouço CBN. Eu acho que a gente precisa ter um filtro. O Reinaldo, ele tem umas falas meio arrogantes que eu não gosto, sabe? Ele tem. E às vezes ele tem uma coisa de. Ah, porque eu sou bom. Ele é bom mesmo, mas tipo, não precisa você ficar falando que você é bom. Às vezes eu tenho um pouco de vergonha alheia quando ele faz isso. Mas eu preciso desse cara, entendeu? Eu preciso desse cara, porque esse cara respeita o ouvinte. Esse cara estuda. Ele estuda. Eu odeio. Quem disse que um dia vou querer ler Constituição? Constituição, eu vou querer ler lei, eu querer saber lá de o que é excludente de licitude, se eu ler ali num jornalzinho. Não, o cara ele lê e ele vem e ele explica. E ele explica para o povo, e ele não explica só para o povo elitizado. Ele explica para o povo que está na favela. Ele explica para quem se ligou o rádio. Cara, o rádio é uma riqueza que a gente tem. Eu sou assim, mega fã, porque a gente tem acesso a tudo que é de melhor, de ruim também, claro, mas tem Sim. acesso, se você souber filtrar, se você souber ouvir, você consegue. Você consegue ter um senso, opinião política, você consegue fazer as coisas, você consegue, entendeu? Então ele é essa pessoa. Eu preciso desse cara. Então, Meu sonho filtro. era o Telefonemas tocar no rádio um dia. Seria uma Nossa, já grande pensou? realização. Nossa, nossa, seria maravilhoso. Então, todas as Muito pessoas bom. que você traz, as pessoas que você conversa, a riqueza. Eu vi o do Dom, nossa, que legal, que cara. É, Né? se o Dom L tocasse no rádio, o Brasil seria diferente. Verdade, verdade. Raquel, pra gente, pô, a gente passou um pouco do horário, não tem problema nenhum, Nossa, porque, eu putz, falo pra quando a caramba. conversa boa é assim mesmo. Mas eu gosto também de respeitar o tempo do ouvinte, assim, então, tipo, e Sim. até o meu tempo, porque depois quando eu vou editar 2 horas, meu computador Nossa. esquenta, trava, então Nossa, é verdade. eu gosto de ficar em 1 hora de papo. Mas eu ainda quero te perguntar de um capítulo, que é justamente o desse trabalho na Ah, tá. Bore, né? Porque você teve esses trabalhos mais informais, e até aconteceu isso, né? Eu fui pesquisar a Raquel na internet, aí não tava encontrando nada, né? Aí eu falei, não, tranquilo. Conheço a Raquel do Twitter. Aí hoje, assim, como a gente atrasou um pouquinho o papo, né? Apareceu uma meia horinha no meu dia, eu falei, pera, deixa eu testar no LinkedIn. E só tinha a experiência da Bore. Aí eu te perguntei, né? Pô, Raquel, tem algum lugar que tem os outros trabalhos? Aí que você me explicou, não, porque, tipo assim, eu tive trabalhos informais e que eu não coloquei no LinkedIn. Sim. Então, me conta como que surgiu essa oportunidade de trabalho e qual que foi a importância disso na sua vida? Ter esse trabalho que você se sentiu é, com essa, tipo assim, isso eu vou pôr no meu LinkedIn, vou pôr na Sim. internet, assim, porque Sim. como que surgiu essa oportunidade? Então, porque como eu tô no Twitter sempre, e como ouvinte de rádio, eu Aham, tenho a preocupação de compartilhar tudo que é falado no rádio, algumas entrevistas e tal, e coloco a fonte. Ah, de onde fulano de tal. Ou comento alguma coisa que eu ouvi no rádio, aí põe fonte CBN, fonte Band sim, News. Isso chamou a atenção do marido da Sabine. A Sabine é uma das fundadoras da Bore. das E CEOs, né? ele começou a me seguir no Twitter. Aí, passou um tempo, ela começou a me seguir. E eu, assistindo também Globo News, essa coisa toda, eu vendo os infectologistas sendo entrevistados, eu ia lá, pegava o nome, procurava no Twitter e começava a seguir essas pessoas. Começava a seguir. E alguns começavam a me seguir também. Aí um dia eu estou trabalhando lá no meu dia de faxina, aí a Sabine vem na DM e fala assim, oi, tudo bem? Você tem algum dia livre? Aí eu pensei, pô, legal, vou arrumar mais um dia de faxina, né? Eu estava precisando. Aí eu falei assim, tenho, mas eu só tenho a cada 15 dias, assim. Ela falou assim, porque acho que ela sabia que eu sou faxineira, porque às vezes eu falo isso no Twitter, né? Ela falou assim, não, Aham. mas não é para faxina, não. É para outra coisa.
Aí eu falei, outra Vai ser coisa, mas o que outra seria? coisa. Eu pensei, mas o que seria, né? Alguma coisa assim. Aí ela começou, ela falou assim, olha, que eu sou cofundadora de uma agência, e aí mandou o link para eu saber. E a gente está precisando de pessoas como você, a gente está querendo pessoas como você, como eu vi que você é uma pessoa que está sempre engajada no Twitter, e está sempre falando e citando fontes, assim, achei você um perfil interessante, vamos marcar para a gente conversar? Aí a gente marcou para conversar, isso foi ano passado, ano retrasado. A gente marcou para conversar, aí ela quis saber quem sou eu, né? Aí eu contei toda a minha história, como eu tô contando para você essa história longa. Então você já tinha ensaiado. Mais ou menos. E aí ela falou, né? Olha, eu vou ver aqui, a gente tá cru ainda, a gente está começando, mas eu vou ver um jeito porque eu quero você com a gente. A gente Legal. volta a conversar. E aí passou um tempo, aí ela foi e falou para mim, Raquel, é o seguinte, a gente vai pôr você na parte de engajamento das comunidades, fazendo contato com jornalistas, atualizando cadastros, e é tudo que você já faz, que você já tem contato, porque eu sigo muitos jornalistas, eu interajo com jornalistas, inclusive eu consegui trabalhar um dia da semana na casa de uma das âncoras da CBN por conta disso, de a gente começando a conversar no WhatsApp e tal. Então aí ela falou, você é a pessoa para fazer isso, para ter esse contato com jornalistas, como você é uma pessoa que é bem engajada, e aí eu comecei na Bora em setembro. Legal. E está sendo assim uma coisa assim, nossa, eu quando falo para algumas pessoas que eu trabalho, né, as minhas patroas, né, patroas, elas ficam, nossa, tão feliz, nossa, que legal, Raquel, que legal isso, eu quero muito que você vá em frente, e você merece, e é muito legal, tal. E é isso. Total. E eu Total aí, ó. continuo, né, Empresas do falo. rádio que querem uma twitteira de primeira, por favor, né? Por favor. Se eu conseguir mais, né, como assim, contatos, assim, eu fico feliz também. Porque você vê, é uma pessoa que eu falo sempre que a gente precisa de brancos aliados. É uma branca aliada, né? Que me viu aqui e quis exatamente por ser eu quem sou. Não, mas você quer ver? Eu vou até. Só ver uma coisinha aqui, ó. Tudo bem, tudo bem. Não sei, hein? Pessoal aí da Band News, CBN. Pô, vamos. Raquel aí pra cuidar das redes, hein? Por favor, hein? Duvido Menino, porque eu que acho que tem alguém contratado mais apaixonado por rádio. nossa, eu sou muito, sou muito. Daquelas que dá bronca em jornalista, em âncora, quando faz coisa errada. Trocar uma ideia. O Reinaldo foi gente boa com você? Preciso saber disso. Foi, não. Então, o Reinaldo foi rápido o encontro, porque eu fui lá na Band News receber um prêmio que eu participando, interagindo, eu ganhei ingressos para ir no Castelo Rá-Tim-Bum, que estava tendo exposição Que do legal. Castelo Rá-Tim-Bum. Aí eu fui depois do trabalho, eu já fui pensando assim, eu vou bem depois do trabalho, perto do horário do Nossa, eu Reinaldo vou na hora. começar, porque vai que eu consiga ver ele, né? Aí quando eu saio da Band News, ele estava subindo a ruazinha, né? Atrasado, correndo para poder chegar lá. Eu, Reinaldo! Ele ficou olhando meio assim, né? Porque eu sou meio exagerado, é que eu fico feliz quando eu vejo jornalista. Tá? Eu, vem cá, me dá um abraço. Aí ele veio, oi, querida, tudo bem? Eu falei, nossa, gostando de ouvir seu programa, eu sou aquelas dos pretos e pobres tão pretos que você fala, eu sou essa pessoa, não sei o quê. Ele, como é seu nome? Eu falei, sou Raquel, tal. Ele, não, vou falar de você lá no programa. Aí ele até me deu, falou no programa, né, que ele encontrou comigo na rua, tal, e que eu Que fiz uma legal. simpatia, não sei o quê. Mas é Pô, que muito legal. Eu, demais. eu sou dessas que vai, todo evento que tem de rádio, eu estou lá interagindo com o pessoal. Eu sou muito apaixonada pelo jornalismo e pelo rádio. Ó, Reinaldo, se quiser também alguém para gerenciar seu perfil aí, ó, a Raquel tá aí, ó, dando bobeira. Você é super ocupado, fica fazendo blog, tem que ter Não é assistente, cara. verdade? Precisando, estou aqui. Precisando de uma engajadora das Por redes. favor. Aqui, ó, vou te pedir licença só um segundo para. A gente tá falando aqui de comunicação, né? Tipo, é a hora da propaganda aqui agora, porque quem financia o Telefonemas são os ouvintes. Então a gente precisa do apoio de vocês. Se vocês gostaram desse papo, dessa conversa,
da nossa proposta aqui no Telefonema, seja lá onde você estiver ouvindo a gente, Spotify, YouTube, Twitch, sei lá, tem 1000 plataformas que a gente está em todas. Considere ajudar o nosso Apoia-se, porque é a forma da gente continuar no ar. A gente está com uma meta lá muito... que tem até um recado, assim, né? Acho que é a palavra. Que é a meta salário mínimo. Banque um salário mínimo para o Telefonema ficar no ar. Então, se você puder dar uma ajuda lá de 2, de 5, de 10, vai estar dando um super apoio, porque se a gente bater essa meta, a gente vai ter uma tranquilidade para ficar no ar totalmente diferente, assim, poder manutenção de equipamento, pagar aqui a StreamYard, que é por onde a gente faz as transmissões, né? Então, esse dinheirinho faz muita diferença. Então, se você puder ajudar o nosso apoio, vai ser uma grande honra, assim. E hoje eu quero agradecer 2 pessoas que já estão por lá com a gente. Cadê a minha lista aqui, ó? Agradecer muito o Juan Borborema e a Moara Juliana. A Moara do Nada Tá Bom Nunca. Muito obrigado pelo apoio que vocês dão lá. Também a todos os outros apoiadores que eu tô lendo aos pouquinhos aqui a cada episódio. Muito, muito obrigado a todo mundo que ajuda. Se você não quiser participar do Apoia-se, porque o Apoia-se é recorrente e é meio chato, assim, não, quer dar uma contribuição única, Vinícius. Tem como? Tem. É o Pix. Tem o QR Code aqui, tem o link na descrição do episódio. Você manda um Pix lá. No Pix você fica mais à vontade ainda. Pode ser 2, 5, 10 mil reais. Se tiver. Vinícius, estou muito abastado. Estou com muito dinheiro e quero dar para alguém. Por favor. É o Pix do Telefonemas. Financie a mídia independente que ela precisa da sua ajuda. E se você estiver na situação de, tô sem grana, Vinícius, tá foda. Então só compartilha, manda para um amigo, fala assim, olha a história da Raquel, cara, que história maravilhosa. Escuta aí, manda para um amigo, já vai estar, fazendo toda a diferença. É quase um esquema de pirâmide, se cada um mandar para um amigo, aí depois vai ter vários amigos escutando, entendeu? É isso. Ajuda a gente que, o trabalho do Telefonemas, eu acho que merece ficar no ar mais tempo. Então, por favor. Mexer encerrado, Raquel, só te agradecer muito, cara, pela disponibilidade, pela disposição de contar a sua história, e fiquei muito contente de te conhecer. Nossa, eu também agradeço demais, peço desculpas aí por falar demais, exceder no horário. Eu que peço desculpas de poder te oferecer 3 horas para detalhar todas as histórias. Imagina. Muito obrigada, Vinícius, valeu mesmo, assim, e que você siga sempre fazendo esse trabalho e que tenha sempre muito apoio, porque é muito necessário mais vozes estarem aqui, né? Tá bom? É isso. Turma, brigadão. Telefonemas toda segunda, quarta, sexta lá no YouTube, meio que a reprise do que rola na Twitch, né? Acho que até vale falar isso aqui. A gente tá ao vivo a qualquer momento na Twitch, de segunda, quarta e sexta no YouTube, com as exibições, né? E no Spotify, nas plataformas de áudio, na terça, quinta e sábado. Então, se você quiser... Ó, o Felipe aqui agradecendo. Obrigado, Felipe, aí pela presença. Foi show essa entrevista, foi mesmo. Valeu demais. E é isso, turma. Sigam a gente nas redes. Sigam a Raquel também. Raquel, como que é? Qual que é a sua arroba mesmo, Raquel? Raca underline linda. Vou deixar na descrição aí para não ter dúvida. Sigam a Raquel para ficarem informados do rádio e da novela também, que é noveleira. Muito. Forte. Sigam para poder ouvir o que eu compartilho no rádio, mas compartilhem também o que eu compartilho, por favor. Isso, RT. O botãozinho de RT lá no Twitter, gente, é para usar, tá? Não é para ficar copiando dos outros. Dá RT, pô. Verdade. Turma, brigadão, gente. Até mais. A gente volta a qualquer momento. Valeu.